Tem dias que tudo que a gente precisa é de um bom mergulho para lavar a alma. Eu sou Priscila Valadares e esse é o Mergulho Íntimo. Quem me conhece sabe que eu amo dar um mergulho no mar. E tem alguns anos que eu também venho amando mergulhar cada vez mais em mim. Tudo começou, gente, com a recidiva de um cisto no meu ovário direito. Para mim, naquele momento, foi algo assim intrigante, porque eu já tinha retirado e no mesmo período, alguns anos depois, esse cisto apareceu novamente. E eu falei, opa, meu corpo está querendo dizer alguma coisa. Foi aí que eu comecei a me conectar, a mergulhar, para entender o que esse cisto queria dizer. E, gente, quando a gente começa a se conhecer, a gente não para mais. A gente começa a enxergar todo o desconforto, toda a dor, como uma oportunidade de cura, uma oportunidade de transformação. E foi aí que eu fui mergulhando nessas possibilidades e veio a maternidade, que eu brinco que foi um mergulho em águas profundas e fantásticas, e que eu confesso que eu ainda estou um pouco mergulhada. Eu estou com o narizinho assim fora da água, tentando colocar a cabeça para fora. Mas eu digo que foi uma oportunidade incrível de crescimento, de conexão comigo, de transformação. E eu acredito que quanto mais a gente se transforma, quanto mais a gente se conecta com a nossa essência, mais a gente quer também contribuir para aquelas pessoas que estão dispostas a viver essa jornada. Então, se você está sentindo necessidade de se conectar com o seu corpo, fortalecer a sua mente, para viver uma vida mais leve, mais alegre, conectada com a sua essência, vem comigo que aqui a gente vai falar de tudo um pouco para que a gente possa se conhecer ainda mais e fazer esse mergulho íntimo fantástico. Então, o episódio de hoje é sobre perda de xixi. Quem nunca foi dar um mergulho no mar e fez aquele xixi gostoso dentro da água? Então, não tem problema você fazer xixi no mar, mas tem problema sim quando você vai correndo para a água para não se mijar nas calças. A perda de xixi, gente, ela pode ser até comum em alguns casos, mas ela nunca vai ser normal. Não importa se você gargalhou e a bexiga estava cheia e você acabou fazendo xixi, ou se você estava muito apertada com muitas compras na mão e foi correndo para fazer xixi no banheiro e não deu tempo de segurar. A questão é, precisamos olhar para a nossa região íntima e entender o que seu corpo está querendo dizer. Podem ser sussurros, com perdas pequenas, às vezes imperceptíveis. Podem ser gritos, com escapes exagerados de urina. Mas o fato é que a gente precisa sim olhar para essa região. Então, as pessoas pensam que perder xixi é uma coisa normal para quem pariu, pelo parto vaginal, ou é apenas coisa de gente mais velha, gente idosa, mas não. Na minha prática clínica eu vejo que tem mulheres que nunca engravidaram que perdem xixi, tem mulheres que pariram de cesárea que também perdem xixi, tem mulheres mais velhas que perdem xixi, então tem diferentes tipos de mulheres que perdem xixi. Eu digo mulheres, gente, porque eu só trabalho com mulheres, mas tem homens que também perdem xixi, né? Mas vamos voltar a falar do nosso feminino. E o que eu percebo quando eu avalio esse assoalho pélvico que está gritando? Tem gente que o assoalho pélvico está maravilhoso. Ele está coordenado, ele está forte, ele está resistente, mas mesmo assim essa pessoa está perdendo xixi. E isso é curioso, porque não é uma disfunção exatamente daquela pelve, daquele assoalho pélvico, mas quando a gente vai mergulhar no autoconhecimento, a gente percebe que é uma disfunção, às vezes, de território. É aquela mulher que está tendo seu espaço invadido e ela precisa limitar espaço. Então eu brinco, o animal, quando ele chega num lugar novo, ele vai fazer xixi nos cantinhos para marcar esse território, para que ele se sinta seguro e se faça presente naquele lugar. Às vezes, inconscientemente, biologicamente falando, nós começamos a ter perdas de urina também porque o nosso território está sendo invadido ou porque a gente precisa se firmar, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja com algum familiar. E isso, gente, não tem uma receita de bolo. Novamente, é um mergulho dentro de nós. A gente olha para o nosso assoalho pélvico e também olha para tudo ao nosso redor para entender se realmente é uma falta de força, de coordenação, é uma rigidez da musculatura, uma falta de coordenação, onde eu preciso ativar essa musculatura na hora que eu estou com vontade de fazer xixi, vou segurar e não estou conseguindo, ou se tem às vezes uma questão emocional envolvida, ou se é tudo junto, porque a gente não separa corpo e mente, tudo é uma unidade só. Por isso que é importante a gente sempre ter um atendimento voltado para o global. Então eu nunca olho só para a periquita.
Eu acho que a gente tem que olhar para essa periquita, tem que olhar para esse corpo que vai repercutir na pressão da periquita e a gente precisa olhar para essa mente que faz com que nosso corpo se movimente. E uma vez que a gente faz isso, a gente fica presente e conectado com o nosso corpo e a gente passa a evoluir. Seja numa questão de força, de resistência, seja num aspecto emocional, onde a gente consegue se posicionar melhor, mas é se fazendo presente e conectada com o nosso corpo e com a nossa mente que a gente consegue melhorar os nossos sintomas. Então, se você tem perda de urina, lembre, isso não é normal. Você precisa sim procurar um profissional para poder avaliar o seu assoalho pélvico e identificar se tem alguma disfunção física ou não. Como é que está essa região? E também pare para escutar a sua mente, perceber como está a sua vida e o que é que precisa reorganizar. Então é a reorganização do seu corpo, é uma reorganização da sua mente e às vezes uma reorganização da sua vida. Então com o simples fato de perder xixi, você pode se transformar para ficar ainda mais conectada com você, mais conectada com a sua essência e com o seu propósito. Agora eu vou convidar você para perceber como é que está a sua periquita. Senta onde você estiver, se estiver deitada, fica deitada. Escolhe uma posição confortável para você olhar para essa região íntima. E olhar, gente, não com os olhos, mas com a percepção, tá? Então agora dá uma tosse daquelas assim gostosas. Bota para fora. Observa o que acontece lá embaixo. Tosse de novo. Olha lá, sua periquita foi para baixo ou ela foi para cima? Existe uma diferença. Se precisar, coloca a mão lá para você sentir e tosse de novo. Se a sua periquita empurra a sua mão, quer dizer que seu assoalho pélvico não está conseguindo sustentar a pressão que a tosse exerce dentro de você. Se seu assoalho pélvico está subindo, está contraindo, quer dizer que está maravilhoso, ele está sendo ativado no momento onde ele precisa ser ativado. E quando é que ele é ativado? Quando eu carrego um peso, quando eu tuço ou espirro, quando eu dou uma risada, quando eu tenho vontade de fazer xixi, eu preciso ativar. Então, ele precisa ativar automaticamente. E se ele não está sendo ativado, a gente precisa olhar para essa região. Que não necessariamente é uma fraqueza, que pode ser também, tá? Mas às vezes é uma falta de coordenação, onde às vezes eu preciso treinar, sentar e levantar, contraindo a periquita, para poder melhorar, otimizar a percepção dessa região, a funcionalidade dessa região. Então agora que você já percebeu como é que está essa região, tente só relaxar. Então muitas vezes as disfunções elas vêm não porque a periquita está fraca, mas é porque a periquita está contraída. E se eu estou com ela contraída, quando ela tem que contrair, ela não consegue, porque ela já está sob tensão. Então senta agora e tenta relaxar. Pri, como é que relaxa? Imagina que você está fazendo xixi. Não se mija, por favor. Só relaxa a periquita. Relaxa mais um pouquinho. Sente como se fosse o peso dela no chão. E aí, sentindo o peso dela agora, imagina que você vai segurar o xixi, segurar o pum. Então, contrai ânus e vagina e relaxa de novo. Sempre, gente, pense em relaxar antes de contrair. Porque aí você vai começar a entender como funciona essa região e vai começar a trabalhar ela com mais qualidade. Então essa só foi uma dicasinha para que você fique com gostinho de trabalhar ainda mais a sua periquita. Se você ainda não me segue, começa a seguir, faz um like, curte, bota um coração, comenta e a gente vai juntas nessa caminhada, não só trabalhando a periquita, mas também trabalhando a nossa mente.